Oi, olha, eu fiquei bastante preocupado com o que eu vi no dia 1º de maio. Eu vi, por exemplo, o presidente Bolsonaro fazer um live de 2 minutos, um texto bem escritinho, bem arrumadinho, ele estava evidentemente lendo, mas faltando nele as palavras mais importantes. O Brasil está com 14 milhões de desempregados e o presidente não dirigiu uma palavra a nenhum deles no dia do trabalho. Mas que assessoria é essa? Quem é que o Bolsonaro pôs ao lado dele que não lembra essa coisa elementar? Vem falar em dificuldades iniciais. Pelo amor de Deus! Sabe o que é que você ter 14 milhões de pessoas que não têm dinheiro, que não ganham dinheiro para comer, que vão pedir esmola na rua, que vão dormir nas calçadas. E ele diz que são dificuldades iniciais. Os jornais publicaram ontem, dia do trabalho, que na Grande São Paulo, grande centro do trabalho no Brasil, as pessoas não estão conseguindo emprego depois que o perdem, nem um ano depois. E o presidente não está preocupado com isso. Nem falou em reforma da Previdência, falou numa coisa muito positiva, que ele anunciou sobre a liberdade econômica, que ele anunciou, mas que ele não pratica. Porque liberdade econômica não inclui o presidente da República se meter na política de preços de uma empresa estatal, a Petrobras, se meter na publicidade de um banco público, o Banco do Brasil, e ainda ficar dizendo que é brincadeira, mas que não é, que é, mas não sei o quê, pedindo para o presidente do Banco do Brasil baixar juro para produtores rurais. Eu sou o maior admirador no Brasil de produtor rural. Acho que o nosso agronegócio é a nossa galinha de ovos de ouro e o Brasil só está vivo depois do desastre do Lula e da Dilma por causa do agronegócio. Isso é uma coisa. Outra coisa é interferir em juro bancário. Eu também não gosto de juro alto, não. Eu não sou banqueiro, né? Quem gosta de juro alto é o governo. Então, o governo é que tem que resolver o problema do juro alto, resolvendo o problema da economia. E resolve com a reforma da Previdência, é um começo. Pode trazer um entusiasmo no mercado e aí, beleza. Mas não é tudo. Há outras coisas que precisam ser feitas e enquanto a reforma não é feita, tem que arrumar um jeito de salvar os desempregados do desemprego. Não é fácil, não é um passe de mágica, mas também não é dificuldades iniciais. Pois bem, e nessa batalha contra o desemprego, o presidente tem um inimigo muito poderoso, que são os canalhas do Centrão, a bandidagem do Centrão. O malandro do Centrão é o Valdemar Costa Neto, o boy. Mas esse é o verdadeiro líder do Centrão. Mas tem lá um débil mental, o Paulinho da Força, que entregou o jogo e disse o seguinte: não pode economizar 1 trilhão, basta economizar de 500 a 600 bi para que o Bolsonaro não seja reeleito. Eu já comentei isso ontem, comentei aqui, comentei na TV Gazeta, para onde eu voltei na noite passada, e vou ficar apresentando comentários segunda, quarta e sexta. Agora, é uma coisa que precisa ser comentada até o fim dos dias. Esses políticos estão naquela base de "oi, nós aqui outra vez", ou então de "a volta dos que não foram". Eles querem impedir que o Bolsonaro seja reeleito. Isso não é problema agora. O problema agora é dar de comer agora a 14 milhões de desempregados. Então, o Paulinho da Força tem a cara de pau de anunciar isso numa festa do trabalho. Ele, que nunca trabalhou na vida, como, aliás, nenhum sindicalista jamais trabalhou na vida. Apenas vive de explorar os trabalhadores. Pois bem, ainda a respeito de coisas meio desastradas e muito desastradas que eu vi, eu fiquei estupefato, de queixo caído, quando eu vi que no segundo governo Dilma, e do ano da eleição até o ano do governo Temer, que
concluir o governo Dilma, foram as despesas federais com a educação foram de 13 bilhões e 300 milhões para 2014 para 4 bilhões e 900 milhões em 2018, 56%. O PT ainda tem vergonha, não tem pudor de sair por aí falando em educação, criticando os cortes na educação. Eles levaram a educação para o chão, inclusive esse Jaiminho, como diz o Marco Villa lá, o professor Fernando Haddad, ministro da Educação de Lula, vive aí, e foi também o poste do Lula. Meus amigos, 56% de corte, de quebra de despesa de educação em 4 anos. 4 anos do desastre dessa crise, que também essa crise é a causa desse desemprego. Bolsonaro não pode se jactar muito, que foi para 4.200, quer dizer, continua caindo. Aliás, eu queria pedir licença e desculpa a vocês, mas eu quero pôr às claras o monte de asneira que o senhor Abraham Weintraub, ministro da Educação, anda dizendo sobre corte de universidade. Primeiro ele disse que ia cortar verbas para universidades bagunceiras e improdutivas. Aí citou algumas universidades que as pessoas que entendem do assunto sabem que são universidades produtivas. Ou seja, ele ou a equipe dele, alguém no Ministério da Educação mentiu, mas não mentiu só nisso. Depois vai haver um corte linear. Aí já mudou completamente, não era mais a bagunça, era linear. Não tem corte linear nenhum. Tem uma coisa chamada contingenciamento. Você sabe o que é contingenciamento. Os ilustres senhores parlamentares imaginam que o fisco vai arrecadar uma determinada quantia, não consegue, e aí o governo é obrigado a ajustar o orçamento contingenciando, deixando simplesmente de pagar. Isso não acontece no governo Bolsonaro, isso sempre aconteceu em todos os governos, e por isso que esses senhores lá das organizações criminosas partidárias que mandam no Congresso estão inventando essa história de orçamento impositivo. O governo simplesmente não tem dinheiro para pagar, essa é a realidade dos fatos, aí não paga, contingencia as verbas. É isso, simplesmente isso que está acontecendo na educação. Essa farofa ideológica é tudo mentira para enganar tolo. Eu que não caio em conversa de ideologia nenhuma, não caio também nessa conversa do combate à ideologia. Sabe o que é que Weintraub significa em alemão? É videira, né? Vinho, é coisa de vinho. Tá bom. Pois bem, o certo é o seguinte, é contingenciamento, corte necessário porque o dinheiro não foi arrecadado para ser gasto. Eu também queria hoje me referir eu escrevi um artigo ontem na página 2 do Jornal do Estado de São Paulo, porque eu peguei um trecho da fala do Lula ao telefone com a Dilma, que foi divulgada ele em 2016, pouco antes dela ser levada ao impeachment, em que ele chamava o Supremo Tribunal Federal de acovardado, o Superior Tribunal de Justiça de acovardado. Agora, 3 anos depois, naquela fala ao trono, que estão chamando de entrevista coletiva, as perguntas foram só levantamento de bola, o jornal A Folha de São Paulo e ao jornal espanhol El País, a Mônica Bergamo e ao Florestan Fernando Júnior. Pois bem, nessa fala ao trono, o Lula encontrou um monte de exemplo, que eu até nem considero tão importante assim, mas tudo bem, já que ele citou, né? De grandes atos de coragem do Supremo. Uma história lá dos plantadores de arroz, poderosos plantadores de arroz de Roraima. Então o Supremo corajosamente bancou a reserva da raposa, né?
do Sol, sei lá, e outras coisas também, enfrentou os evangélicos. Bom, ele mudou de opinião e resolveu agradar o Supremo, e aí mandou seu recadinho, né? Graças à generosidade de Ricardo Lewandowski e de Dias Toffoli, que permitiram aquela coisa absolutamente absurda de o mais célebre presidiário do Brasil falando para o país, né? Pois bem, tudo isso é um golpe que está preparado há muito tempo e que agora, isso no mesmo dia em que eu publiquei esse artigo, desculpe, o Ricardo Lewandowski, que é o presidente da primeira turma, deu um golpe. Ele pegou um relatório da Carmen Lúcia sobre um habeas corpus pedido por um advogado suspeito que está no exterior, fugindo da Lava Jato, e resolveu mandar para um plenário virtual na primeira turma, na segunda turma. Aí o Lewandowski pediu vista e o plenário virtual virou plenário pessoal. Ou seja, está dentro daquela jogada para tirar o Lula da cadeia, que é o que o Lewandowski e o Dias Toffoli passam todos os dias planejando. Está lá no meu artigo, eu previ isso. E agora, para me despedir, para ninguém falar que eu só falo aqui do PT, eu quero contar que Mujica, aquele presidente do Uruguai, aquele que é uma pessoa tão modesta, vive na sua casa, tem um carrinho modesto. Sabe o que ele disse? Que os culpados pelo atropelamento dos carros de combate na multidão não são Maduro nem seus generais, são as vítimas que foram para frente dos carros que avançavam. Então, esse é outro ídolo do PT e vocês têm que saber que, por mais críticas que eu faço aqui ao Bolsonaro, eu sempre comemoro o fato de que Lula hoje não é presidente do Brasil, nem através do Fernando Haddad, o Jaiminho, porque ele é apenas... Não é preso, porque lá em Curitiba ele não está preso não, mas é um condenado em 3 instâncias, ladrão e lavador de dinheiro por enquanto, porque o Supremo pode tirar esse negócio de lavagem de dinheiro. Pois bem, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.